Amém, irmãs? Bom dia! Vamos lá, né? Cumprir esse desafio, vencer as barreiras, né, Jéssica? Falar um pouco da minha experiência nessa quarentena. Irmãs, eu diria que não tem sido dias fáceis. Na verdade, tem sido dias os mais difíceis que eu já vivi. Acho que aqui a maioria sabe do problema de saúde que o meu filho teve, Júlio, né? Ele teve por 2 vezes infecção grave no pulmão. E aí, como vocês sabem também, eu trabalho na saúde, né? Trabalho no hospital. Então, quando veio essa notícia desse vírus, a minha preocupação foi, claro, nele, né? Eu já pensei nele, porque se eu trabalho num local onde certamente iria receber os possíveis casos de pessoas contaminadas, a possibilidade de eu me contaminar e trazer para casa seria grande, né? Já que esse vírus tem um poder altíssimo de transmissão, como todo mundo já sabe. Daí eu fiz contato com a Infecto e a Pneumo, que acompanham ele até hoje. E aí, para saber delas, qual era a orientação, né, que elas poderiam me fazer diante dessa situação. Então, elas disseram para eu ver a possibilidade de ficar trabalhando em casa. Só que plantão não é possível, né, se trabalhar de casa. E aí eu estava de férias em março, então tive uns dias para pensar, orei ao Senhor, né, para que Ele me iluminasse e pensei em pedir um atestado a elas, porque elas só me orientaram, mas não me deram declaração, atestado, nada que eu pudesse ficar desenvolvendo minhas atividades de casa, né, sem trabalhar. Então, teve um dia que eu estava pensando justamente nisso, em mandar uma mensagem para elas para ver essa possibilidade dela me dar essa declaração. Daí eu recebo uma mensagem da minha amiga com um versículo, que é aquele de Josué, que diz assim: Cristo te ordena que sejas valente e que não te inquietes, porque Deus está contigo. Né? Então, e aí eu pude descansar e resolvi não pedir mais a declaração e fui trabalhar, né? No mês de abril, voltei para a escala, fui trabalhar. O mês de abril foi tranquilo, não tivemos nenhum caso confirmado em Macau. Quando foi no mês de maio, começaram a surgir os casos, né? Foi quando a gente teve aquela explosão de casos aqui em Macau, sobretudo dos profissionais, né? Os profissionais tudo testando positivo. Então, assim, foram dias bastante difíceis mesmo, assim, de angústia, de medo, né? De toda a incerteza que essa doença traz. Porque, como eu fico lá 24 horas, a gente come junto, a gente dorme junto, né? A gente faz tudo junto. Então, por mais que a gente use os equipamentos de proteção, máscara e tudo, mas vai ter momento que não dá para usar. Por exemplo, para dormir, para tomar banho, para comer, né, para se alimentar. Então a gente acaba tirando a máscara e tem contato com todo mundo. E daí, quando começaram a surgir os casos, as meninas começaram a. Eu dormia com uma e no dia seguinte ela me mandava uma mensagem dizendo que estava apresentando sintomas. Então, assim, vocês imaginem aí a angústia, né, que elas ficavam por estar com sintoma e eu também ficava por ter a possibilidade de ter contraído o vírus, né? Por toda essa situação que eu já falei para vocês. Então, assim, e isso a gente viveu, tem vivido, né, esse mês de maio. No início do mês, assim, foi assustador, eu confesso, para as irmãs, que foi assustador. Graças ao Senhor, Ele me deu algumas irmãs, né, de oração que puderam orar comigo. Inclusive,
a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu hoje sei que não foi à toa que o Senhor permitiu que eu fosse trabalhar, né? Ele, na verdade, queria me usar e ele está me usando. Aleluia por isso, diante dessa situação, porque foram surgindo muitas situações assim de angústia, de medo, como eu já disse, e aí as meninas apavoradas, né, me pediam para orar por elas, me perguntavam como era que se aproximava de Deus, né? Então, eu pude ter muitas oportunidades. Na verdade, o Senhor tem sempre nos dado a oportunidade, né, de falar dele para as pessoas, mas às vezes a gente deixa essas oportunidades passar. E diante dessas situações não tinha como deixar passar, né, porque em meio a tanta incerteza, o Senhor era a única certeza que a gente tinha naquele momento, que Ele estava cuidando de nós, né, que Ele estava no controle da situação, apesar de tantos casos confirmados, mas o Senhor estava cuidando, né, e era isso que eu podia passar para as meninas. E irmãs, eu confesso que assim, tinha momento que a minha preocupação, né, de estar contaminada, porque os sintomas eles só vêm com 5, 7 dias, então eu não sabia, eu tinha dormido com uma contaminada, porque elas amanheciam com sintoma e quando faziam o teste dava positivo. E aí eu não sabia se eu ia também estar contaminada ou não. Então eu também me apavorava, eu também me angustiava, mas eu naquele momento eu precisava ser luz, né? Porque apesar de eu me angustiar, eu tenho o Senhor, eu tenho a quem me socorrer, e elas não têm. Então eu precisava naquela situação, eu precisava ser luz. E aí eu comecei a pedir ajuda às meninas, né? A Juliana, a Andressa, a Valéria. Teve um dia que, meia-noite, Valéria e Juliana fizeram chamada de vídeo para orar por uma colega lá que estava muito angustiada, chorando o tempo todo. Ela passou o plantão inteiro chorando. Então, eu fui passando os contatos para Juliana. Juliana, me ajude aí a cuidar, porque tá difícil, né? Mas assim, louvado seja o Senhor, porque o Senhor cuida, né, irmãs? Ele cuida para que a gente cuide. Naquele momento, o Senhor me deu pessoas para eu cuidar e eu continuo cuidando porque a situação ainda não passou, né? Mas Ele tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim. Louvado seja o Senhor. É, eu, depois do plantão, eu dei todos os meus plantões desse mês, no início do mês, para ficar livre, né? Só que como eu tinha tido muitos contatos positivos, tinha tido contato com muitas pessoas que o exame deu positivo, eu acabei não voltando para casa quando encerrei os meus plantões, fiquei uma semana sozinha numa casa, aguardando completar os dias para fazer o exame. E aí, graças ao Senhor, deu negativo. Apesar de. Então, assim, a mão do Senhor estava sobre mim em todo momento. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque esse vírus, o poder que ele tem de transmissão, e eu dormir, e eu comer com pessoas contaminadas, e o meu exame dá negativo, não resta dúvida que foi o Senhor, né? Graças a Deus por isso. Então, eu passei 15 dias sem ver meu filho, porque eu não podia trazer esse risco para ele, né? Eu não podia voltar para casa correndo o risco de estar contaminado e de contaminá-lo, mas graças ao Senhor, meu exame deu negativo e eu já estou em casa e continuo. Agora as meninas começaram a melhorar, né? Já algumas já estão de alta do isolamento, graças ao Senhor, nenhuma teve nenhuma complicação, nenhum problema grave. Elas já estão voltando a trabalhar, mas eu continuo
com contato com algumas, falando do Senhor para elas todos os dias. E o Senhor tem me usado, irmãs, ao Senhor. Eu tenho, junto com as meninas, tenho tido a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do Senhor para as pessoas, né? Amém por isso. A pessoa que eu desafio é a irmã Juliana. Amém.